Bom dia, meus amigos. Estamos aqui em mais uma jornada para a gente gravar mais uma aula para vocês. Unidade Aprendendo Economia, inspirado no livro de Paul Singer. Estamos aqui, já está quase na hora do almoço, mas foi a hora que a gente conseguiu vir para vocês. Hoje a gente termina, pessoal, o capítulo 2, tá? Aí a gente vai dar um pequeno interregno de tempo para que as pessoas assistam esses vídeos, para a gente entrar no capítulo 3 mais ou menos todo mundo aí, né? Na mesma sintonia, porque aí também eu vou ter que ter um prazo para corrigir as provas. São muitas provas, né? Agora acumulou mais uma turma, então ficaram cerca de quase 100 provas para corrigir e eu estou precisando de um tempinho aí, né? A gente apresentar na próxima semana as notas parciais de vocês. Ok, eu percebi que a turma de vocês é por volta de 20 a não chega a 30 pessoas, né? Então vai facilitar aqui para que as pessoas consigam assistir esses vídeos e se mantenham aí em dia, né? Com essas postagens. Hoje o vídeo tem tudo para ser um pouco mais curto, né? Só são dois itens que restam: correção monetária e monetarista versus estruturalistas. Na aula passada, não, foi uma aula um pouco mais extensa. A gente falou, né, pessoal, o controle da oferta da moeda pelo Banco Central, né, quais são as alternativas que ele tem, a moeda e preços, né, aí como os monetaristas eles deram evidência àquela equação quantitativa da moeda, né, do valor da moeda a partir do preço, né, então aí fizeram toda uma correspondência entre preço e volume de moeda. Como quem controla o volume da moeda são as políticas monetárias que são dirigidas pelos governos, então cabe ao governo o controle da inflação através dessas políticas monetárias, né? Aí citamos até um exemplo aqui do freio monetário, quando o governo enxuga de fato aí a quantidade de meios de pagamento, né, da economia com o fito de controlar a inflação. Vimos que isso foi feito no Chile, mas com consequências trágicas do ponto de vista da economia e do ponto de vista também das consequências sociais destes ajustes, que costumam ser amargas tais consequências, né? Então há uma queda considerável do produto nacional, do PIB, há aí uma recessão da atividade econômica, o que gera aí várias, né, aí, conotações bem desfavoráveis, tipo desemprego e também várias falências. Muito bem, né? Mas aí vimos que nem sempre é assim que os economistas enxergam, né? Uma parte deles enxergam dessa forma, os monetaristas, né? Que tem aí essa correlação entre preço e moeda levada às últimas consequências, e existem outros que não, né? O que a gente chama de estruturalista, outras escolas, né? Os marxistas que vão dizer que não, né? Que de fato os preços numa economia capitalista eles vão ser uma referência a partir das próprias, né, consequências da atividade econômica. E falamos alguns exemplos, daquele exemplo lá da construção de apartamentos, né, e escritórios, que acabou aí aquecendo um setor, o setor estava desaquecido, o cimento então e outros insumos tiveram que subir de preço, justamente que é a única forma que o capital consegue enxergar de ajuste é essa, né? Ou diminuindo ou aumentando a lucratividade com o fito de aí reduzir ou aumentar a produção em um determinado setor, né? Isso aí causa impacto direto, evidentemente, nos preços, né? Nem todos os economistas vão pensar dessa forma. Aliás, a economia, como vocês já viram aqui, ela não é uma ciência unívoca do ponto de vista de apenas um ponto de um diagnóstico, né? Tem vários diagnósticos e existem várias receitas para o mesmo, né? Para o mesmo problema, vamos botar nesses termos, né? Hoje a gente vai aqui se concentrar na correção monetária. Correção monetária, pessoal, antes de tudo é vamos dizer assim, um jabuti brasileiro. Só existe no Brasil, né? E o que é isso? É a forma que foi constituída no Brasil, quando nós tínhamos aí
processos de hiperinflação, de poder aí atualizar as prestações, atualizar os salários, né, de acordo com o ritmo da inflação. O nome disso se chamou correção monetária. Ainda hoje existe, né, mas aí deixou de ser muito utilizado porque nós não vivemos mais em períodos inflacionários desde o plano real, né, não tem mais esses surtos aí tão grandes de inflação, né? A última coisa a mencionar ainda é a correção monetária. O Brasil é, nesse sentido, pioneiro. Como temos uma experiência de inflação muito antiga e muito violenta, inventamos uma nova moeda através da chamada indexação ou reajuste monetário de vários preços. Entre eles está o valor nominal dos títulos do governo, os aluguéis, as dívidas com a Previdência, com o Banco Nacional de Habitação, ainda era essa nomenclatura época, hoje é a Caixa Econômica Federal, né, que cuida dessa parte da habitação, né, o fisco, por extensão, os salários, as tarifas dos serviços públicos e assim por diante. Hoje esses reajustamentos estão mais ou menos se unificando numa ou noutra moeda, que é o UPC, Unidade Padrão de Capital, nem existe mais, né? Hoje em dia existem aí outras, né? Tem o INPC, tem várias outras formas de se fazer esse cálculo da correção monetária, né? Pois muito bem, meus jovens, seguindo adiante, né? Hoje os indexadores mais conhecidos é a taxa Selic, né? A TR deixou de ser utilizada, mas ainda existe, né? E em alguns preços, e o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? Odiernamente não existe mais as ORTNs, todavia a emissão de outros títulos por parte do governo, indexados a outros índices. Hoje permanece a indexação de crédito, mas acompanhada a oscilação aqui da TR, que é a poupança, TR, por exemplo, a poupança, né? A TR mais 0,5%. Já não é mais a TR, né, pessoal? A TR era a taxa de referência. Na época que eu fiz essas notas aqui, né, ainda existia a TR. Foram feitas aí há cerca de 5 anos atrás, quando eu costumava ministrar essa disciplina de uma forma mais... como é que a gente diz, pessoal? De uma forma mais constante, né? Já faz tempo que eu não tinha ministrado, eu não deixei aqui as notas de aula ainda um pouco desatualizadas, porque não é mais a TR, né? Se utiliza mais o NPC, a inflação, mais 0,5%, né? A poupança rende mais ou menos a inflação, mais 0,5%. Há uma grande pressão para abolir de vez a indexação dos salários, mas não de outros preços, exprimindo mais uma forma peculiar, entre aspas, de luta de classe, tendo como referência o poder do empresariado em conter os reajustes dos salários de um lado e dos sindicatos em reivindicar aumentos em seus vencimentos de outro, né? Mais uma vez também surgiu outras formas de contratação, né? Ainda bem mais precárias do ponto de vista do trabalho, como é a invenção do tal emprego intermitente, que você só ganha os dias que você trabalha, né? Uma aberração do meu ponto de vista, porque se o salário mínimo está na Constituição, deve-se o trabalhador, pelo menos, né, perceber um salário mínimo, que é o mínimo para sobrevivência digna de um cidadão. Foi assim que ele foi criado, né? Mas muito bem, mesmo assim, há uma pressão de se abolir de vez as indexações dos salários. Mais do que isso, né, pessoal? Hoje a pressão é ainda mais vigorosa, mais violenta, reduzir os salários que já são baixos da maioria, né, dos trabalhadores brasileiros. Tem várias aí medidas e várias proposituras nesse sentido de reduzir os salários, sobretudo de quem ganha menos, como, por exemplo, a proposta que eu considero um completo absurdo, de tirar o abono salarial de quem ganha até 2 salários mínimos, né? Que é uma quantidade ínfima, a pessoa ganha um abono salarial por ano, estão querendo retirar isso aí, que é justamente para aí aumentar lá os gastos com a Bolsa Família, que aí estão querendo inventar outro nome, enfim, mas isso aí a gente vai ver como é que vai ficar como é que vão ficar esses desdobramentos doravante. Bom, e o nosso último ponto é sobre monetaristas e estruturalistas. Como eu falei, são duas escolas distintas da economia, que por vezes, na maioria das vezes, têm diagnósticos distintos dos mesmos problemas e, evidentemente, receituários distintos também, né? A disputa entre estruturalista e monetarista, na realidade,
tem seu fundamento em visões distintas do universo econômico. De um lado, persiste a defesa da intervenção do Estado na economia como propulsor do dinamismo econômico, né? Do lado aí dos estruturalistas. E do outro, a defesa do neoliberalismo econômico. Lê página 63, né? Último parágrafo. O que é isso, esse neoliberalismo econômico, né? Depois a gente vai aqui fazer uma descrição para vocês do que é o consenso de Washington, né? Quais são as principais proposições do consenso de Washington para vocês aí situarem, né, o que é esse neoliberalismo, ultraliberalismo, como queira, né? Vamos lá, olha só, né? Para terminar, pode-se dizer que os economistas, como tudo em mais na vida, se dividem relativamente ao significado da moeda em dois grupos. Um que acredita que a moeda é fundamental, que ela é determinada que ela determina a prosperidade ou a ruína de um país. Ela é a causa ou não da inflação. O papa dessa escola e é o economista americano Milton Friedman, já falecido, né, pessoal? Que acredita que o Estado não tem de se meter em absoluto na economia, a qual deve ser gerida pela sociedade civil, ou seja, pelos capitalistas. Para Friedman, a única função que o Estado tem na economia é regular o volume da moeda, de forma tal que ela não cresça mais do que a própria produção, ou seja, do que Q. Se M crescer junto com Q, supondo V constante, os preços não podem crescer, a inflação será zero e estaremos no melhor dos mundos. Nem todos adotam a posição extrema de Milton Friedman, mas é grande o número de economistas que acreditam que o que se faz com M tem muita importância para a economia. A outra parte dos economistas crê que é importante, o que é importante é o que as empresas produzem, se elas dão mais ou menos emprego, como se dá a distribuição da renda, etc. A moeda, em última análise, é um epifenômeno, é mais ou menos um reflexo do que acontece do lado real da economia. Ela pode ser usada como um freio para o crescimento da economia, mas não se pode fazer o contrário, ou seja, fazer com que uma economia que não está crescendo passe a crescer através da manipulação da moeda. Portanto, como diz Galtrahi, a moeda é como um barbante. Dá para puxar, mas não dá para empurrar. Essa é a posição. É a outra posição. É provável que a controvérsia entre monetaristas e estruturalistas ainda vá perdurar por muitos anos. Esse livro foi escrito há mais de 20 anos e, de fato, ainda perdura, né, pessoal? E, em linhas gerais, o que os economistas chamados aí monetaristas ou financistas ou neoliberais, eles costumam aí defender. Eles costumam defender o receituário do consenso de Washington, que foi uma reunião que houve, né, dos principais bancos e instituições financeiras, né, aí das economias centrais capitalistas, que se reuniram em Washington em 1989 e propuseram aí um receituário para os países, sobretudo da América Latina, os países que são aí, que se chama em desenvolvimento. Antigamente se chamava países de terceiro mundo ou países pobres, como queiram. Como é que esses países, qual foi a receita mágica que foi criada nesse consenso de Washington, que é seguido pela maioria dos economistas aí liberais, ultraliberais, neoliberais, como queiram, né? Vamos lá, características gerais desse chamado consenso de Washington. Recrudescimento, ou seja, aumento do poder e dominação das corporações oligopolistas, vanguardiadas e escudadas pelo capital financeiro internacional. Desregulamentação dos movimentos de capital em nível transnacional. Desregulamentação do trabalho, ou seja, livre negociação entre empregador e empregados. Desmantelamento do Estado de Providência, abolição de qualquer planejamento estatal em termos econômicos ou regulação da política econômica. Privatizações irrestritas, inclusive de setores estratégicos da economia. Permissão para o avanço da concorrência, favorecendo o grande capital monopolista, concentração e centralização do capital. Ajuste das finanças públicas, cortes de investimentos sociais e privatizações, objetivando, por fim, a inflação em prol da estabilidade. Aqui também pode ser chamado do superávit primário, a busca do superávit primário, ou seja, que as receitas e as despesas do Estado estejam em equilíbrio. Reprimarização das economias em desenvolvimento.
aumento da dependência e empobrecimento da periferia, o que é a reprimarização, né? Segundo a teoria aí das vantagens comparativas, nós aqui, né, da América Latina, somos muito bons no setor extrativista, no setor primário. Então a gente deve se voltar a esse setor primário, deixar de lado qualquer ambição de desenvolvimento de um parque industrial, né, de um setor aí terciário, secundário, porque a nossa, né, a nossa vantagem corporativa vantagem competitiva sim na agricultura, no extrativismo, etc. Então eles pregam uma reprimarização dessas economias em desenvolvimento e aumento da dependência, evidentemente, e empobrecimento da periferia como consequência. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Tenha um bom final de semana. Felicidade para todos. Fique com Deus.